Você faz ideia de onde que vem esse simbolismo do coelho da Páscoa? O que o coelho tem a ver com a morte de Jesus ou com a libertação dos israelitas do Egito? Será que tem a ver com alguma divindade pagã, alguma coisa desse tipo? Então, meu nome é Henrique Caldeira, eu sou historiador e é disso que eu vou falar nesse vídeo. Antes de falar sobre de onde vem o coelhinho da Páscoa, a gente tem que falar um pouco sobre de onde vem a Páscoa. Apesar da Páscoa ser comemorada principalmente como um feriado cristão, aqui no Brasil pelo menos, a Páscoa vem da tradição judaica, e remete à libertação dos israelitas da escravidão no Egito. A palavra Páscoa provavelmente vem do verbo passar por cima no hebraico, em alusão à 10ª praga do Egito, quando o anjo da destruição teria passado matando os primogênitos ali da terra. E para que os israelitas escapassem, eles foram instruídos a sacrificar um cordeiro e usar o sangue desse cordeiro para marcar suas casas, Então o anjo teria passado por cima, poupando ali os primogênitos dos israelitas. E no cristianismo, claro, que surge ali desse contexto também judaico, Então os primeiros cristãos comemoravam a Páscoa e reinterpretaram essa comemoração, vinculando ela ao sacrifício de outro cordeiro, que seria o Cordeiro de Deus, como ficou conhecido Jesus na tradição cristã. Então a morte salvadora ali de Jesus teria sido identificada a esse sacrifício do Cordeiro, e daí esse simbolismo da Páscoa cristã também, que eventualmente passou a se referir mais especificamente à ressurreição de Cristo, mas originalmente está relacionada à história de Cristo de uma forma geral. Mas beleza, Até aí nós falamos aí de cordeiro no judaísmo, cordeiro no cristianismo, mas por que o símbolo da Páscoa não é o cordeiro então, e sim o coelho? De onde que vem esse coelho da Páscoa? A primeira coisa que eu fiz quando eu decidi gravar esse vídeo foi entrar na internet e ver as principais informações, as principais ideias que circulavam sobre a origem do coelhinho da Páscoa. Tanto em sites, blogs, aqui no YouTube também. E depois eu fui em livros e artigos acadêmicos para ver o que batia, o que tinha alguma base, o que era considerado assim mais consensual realmente sobre essa história e o que era viagem total, E o resultado dessa pesquisa foi que as coisas são muito menos conclusivas do que parecem ser ali nos primeiros resultados do Google. Então, para começar, uma das informações que mais circula sobre o coelhinho da Páscoa, sobre a origem do coelhinho da Páscoa, é que ele teria vindo de um simbolismo de uma mitologia anglo-saxã relacionada à deusa Eostre, que seria representada justamente por uma lebre, E como a festa ali da deusa Eostre está relacionada à primavera, que é quando a Páscoa acontece no hemisfério norte, essas duas festividades ali religiosas teriam se misturado, O cristianismo teria se paganizado, ou o paganismo se cristianizado ali nessa junção de Eostre com Páscoa. Mas na verdade essa história está longe de ser bem consolidada entre os historiadores. O que se sabe sobre essa deusa Eostre é que Beda, que é um monge inglês ali do século VIII, realmente escreveu que a palavra Easter, que é Páscoa em inglês, viria de Eostre, mas ele não faz nenhuma referência a coelho, de que Eostre seria representado por um coelho, e nem nenhuma fonte antiga indica essa relação de Eostre com coelho. Foi no século XIX que o Jacob Grimm, que é um dos irmãos Grimm, que escreveram ali os contos da Chapeuzinho Vermelho, que compilaram do folclore alemão os contos do Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e tal, que eram bem macabros e hoje são filmes e desenhos fofinhos aí, livros infantis fofinhos espalhados por todo mundo. Mas o Jacob Grimm ele escreveu também um livro chamado Mitologia Germânica, em que ele fala ali da deusa Ostara, que é uma forma que ele germanizou o nome de Eostre, e sugere uma conexão dessa deusa com o coelho da Páscoa. Mas ele mesmo não fala isso de uma forma muito forte, não. Ele diz o seguinte no livro: a lebre da Páscoa é incompreensível para mim, mas provavelmente a lebre era o animal sagrado de Ostara. Essa sugestão do Jacob Grimm ganhou muita repercussão e acabou se tornando certa depois dele, ali no século XIX, século XX, acabou tomando aí, como a gente pode perceber numa busca no Google, acabou se tornando a narrativa canônica, a narrativa correta sobre as origens do Coelho da Páscoa, mas, de novo, ela não tem absolutamente embasamento histórico firme nenhum. Outras possibilidades históricas tão fortes ou tão frágeis quanto essas da deusa Eostre é a de que o coelho
teria entrado como símbolo da Páscoa por causa da associação do coelho com o batismo, que de fato existia no imaginário bizantino. Então há muitas imagens de batismo em que o coelho aparece na iconografia, né, bizantina realmente. E como o batismo costumava acontecer naquele contexto no período da Páscoa, esse coelho, relacionado inicialmente ao batismo, poderia ter sido assimilado aí à comemoração da Páscoa. Essa também é uma possibilidade, mas também sem um alicerce tão forte, tão firme histórico. Além desse, há também a ideia de que o coelho representaria o nascimento virginal de Cristo, porque o coelho na antiguidade, isso é verdade, né, é atestado em muitos documentos, era considerado como hermafrodita. É verdade que eu digo, as pessoas realmente pensavam isso, né? Não que fosse verdade biologicamente. Mas o coelho era considerado um hermafrodita, então ele reproduzia sozinho, de forma assexuada, né? Por partenogênese. Então ele representaria, por isso, a fertilidade sem relação sexual. Então há muitas imagens, por exemplo, da Virgem Maria que trazem a lebre ali aparecendo. Eu estou falando lebre e coelho misturando, mas vocês entendem que tem uma diferença aí. E finalmente há as ideias também de que o coelho é o símbolo da Páscoa porque ele representa a fertilidade, já que ele se reproduz muito rapidamente, né? Então a fertilidade teria a ver com vida, vida teria a ver com ressurreição, ressurreição teria a ver com Jesus Cristo, e daí fertilidade e Páscoa. Ou então, que de novo, né, a Páscoa é comemorada no hemisfério norte na primavera, e a primavera é um momento em que os coelhos começam a aparecer em grande abundância, então também aí uma relação entre primavera, coelho, Páscoa. Mas por mais que esses elementos do coelho sejam um símbolo de fertilidade ou do coelho estar relacionado com a primavera, não é suficiente para indicar que isso seja a causa do coelho ter sido associado à Páscoa, né? Esses elementos podem ter ajudado esse simbolismo a se consolidar, mas eles não explicam por que o coelho passou a ser vinculado inicialmente à Páscoa. Uma coisa é como que a gente interpreta esse simbolismo hoje, outra coisa é qual que é a história desse simbolismo, né? Que é o que a gente está tentando buscar aqui no vídeo. Mas depois de falar sobre todas essas incertezas, né, é possível falar de algumas certezas. O que se sabe com absoluta certeza sobre a conexão do coelho com a Páscoa é de que no século XVII já existia essa conexão. Há um texto alemão do século XVII que menciona a questão do coelho associado ao ovo e associado à Páscoa, né? O texto diz o seguinte, é um texto de 1643, a primeira referência explícita que se sabe, pelo menos que eu encontrei, e que outros autores sugerem que tenha sido de fato a primeira referência a isso, sobre coelho e sobre Páscoa misturado. Então diz o seguinte, na Alsácia, né, que na época era região germânica, hoje é na França, e nas regiões vizinhas, esses ovos são chamados de ovos de coelho por causa do mito contado para enganar pessoas simples e crianças de que o coelho da Páscoa anda por aí botando ovos e os escondendo nos jardins. Então esse texto faz referência pela primeira vez que se tem notícia a essa prática de esconder ovos para as crianças procurarem e dizer que esses ovos teriam sido botados por um coelho, né, que não bota ovo, evidentemente. Essa tradição, que não se sabe como e quando se consolidou exatamente na Alemanha, mas que já existia de novo, né, no século XVII, ela eventualmente foi parar nos Estados Unidos por causa da imigração dos alemães ali no século XVII, século XVIII, principalmente para o estado da Pensilvânia, onde esse costume acabou se espalhando também para fora das comunidades alemãs e ganhou eventualmente todo o país, se tornou uma prática muito comum ali da comemoração norte-americana da Páscoa e eventualmente essas comemorações norte-americanas, como a gente sabe, como é o caso do Papai Noel, né? Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre essa história do Papai Noel também, e simbolismos de datas comemorativas nos Estados Unidos recebem meio que uma injeção de esteroides e são exportados para o mundo inteiro, né? Made in USA, né? Made in USA. Então é isso que a gente sabe com certeza, né? Que essa prática existia na Alemanha ali já no século XVII, que ela migra para os Estados Unidos e dos Estados Unidos ela se expande para o mundo inteiro. Agora, de onde vem exatamente o coelhinho da Páscoa é incerto. E a conclusão então é essa, né? De onde vem o coelhinho da Páscoa? Não sabemos. E é fundamental em história e em ciências em geral a gente reconhecer que a gente não tem as respostas para todas as perguntas, por mais que a gente gostaria. A história, especialmente, é extremamente complicada, né? Não passa longe de ser uma linha clara de causas e efeitos e lógica. Nada disso, né? A história é uma confusão absoluta de gente vivendo, pensando, interagindo, gerando produtos culturais, mal interpretando as coisas, reinterpretando as coisas, misturando uma festa com a outra e as coisas vão se desenvolvendo a partir
partir daí e por aí vai. Então a gente pode até buscar e continuar buscando, né, elementos que nos ajudem a entender essa relação do coelho com a Páscoa, mas nunca a gente vai ter a historinha assim absolutamente linear, clara e inquestionável sobre esse fenômeno. Então é basicamente isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clique no gostei, se inscrevam no canal e boa Páscoa, né? Seja lá o que ela signifique para você. Muito obrigado por assistir e até o próximo.